Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, assisti aí ao segundo episódio de Gachakuta e é o que eu tinha imaginado, cara. Esse desenho tá prometendo demais. E esse capítulo mostra, né, que a ação começou. Primeiro que eu achei fera as animações. E segundo que a gente começou a entender esse mundo. Aquele primeiro vislumbrar que a gente teve no primeiro episódio era só um pedacinho dele, um pedacinho ínfimo que é chamado de paraíso. A gente achava que era uma cidade flutuante, né? Mas não, é como o pessoal da superfície acha que é o paraíso. Eu não sei se vocês lembram, mas eu deixei um review no meu outro canal, quando eu não tinha ativado esse. Onde no finalzinho dele, a gente viu aí o Urudo caindo no lixão, que é a superfície, né? Quando ele caiu ali no primeiro episódio, eu já imaginei que aquilo ali tudo seria lixo que o paraíso joga ali pra eles. E como vocês lembram, ou pra quem assistiu, no final a gente vê ali um monstrão, né? Parecendo um dragão de lixo se formando e indo pra cima do Urudo. E vocês lembram que eu citei uma frase falada no começo do primeiro episódio? Que quando você usa, que quando você cria uma conexão com um objeto, ele acaba abrigando uma alma. Pois é, nesse capítulo 2 a gente vê o que acontece e por que foi falada aquela frase. Mas bora lá, o que aconteceu nesse episódio? O episódio começou justamente com o Urudo fugindo daqueles monstros, né? Sim, porque no final do primeiro episódio mostra um, só que já no começo do segundo aparece mais uns 2 ou 3 e ele tá ali fugindo, se perguntando que lugar que é aquele, né? Aonde que ele tá, que monstros eram aqueles. E quando ele fica meio encurralado ali, a gente vê que ele tem um poder. Sai uma faísca ali meio vermelha com preta. Lembra um pouco o Getsuga Tensho do Ichigo, sabe? Mas assim, de relance, ele tenta ali lutar contra algumas das criaturas. Ele até consegue vencer 2 delas. Porque quando ele pega algum objeto no lixo, parece que ele fica imbuído dessa energia vermelha e preta. E eu não sei como, mas ele tá um pouco mais forte também. Tanto é que ele consegue dar ali um chute. Ele consegue bater ali com muita força nas criaturas com aqueles objetos. A gente vê que parece que a vontade dele de viver e a vontade de vingança que ele tá, daquela situação toda, né, onde ele foi acusado de ser um assassino, sendo que ele não é. Mataram o Réguto, que é o pai dele. Pai adotivo, mas é o pai. E o cara que fez isso tudo tá lá no paraíso, então assim, ele não pode morrer antes de conseguir essa vingança, antes de conseguir matar esse cara que arruinou a vida dele. Mas assim, por mais que ele estivesse lutando com algumas das criaturas ali, ele não consegue lidar com todas. E a hora que a gente acha que ele vai ir de F, né, que ele não vai aguentar, aparece um homem mascarado e acaba salvando ele. Esse homem usa um guarda-chuva, que aparentemente também é imbuído de energia, né, vira um guarda-chuva especial ali. E quando os monstros vêm atacar o Urudo, esse guarda-chuva gira numa velocidade gigantesca e estraçalha os monstros dessa vez morrem. E ele sozinho finaliza ali uma porrada desses monstros de lixo. E assim, com extrema facilidade, tá? Simplesmente usando o guarda-chuva dele. Quando ele para, né, ele briga com o Urudo, porque não era pra estar fazendo barulho. Aquelas criaturas, elas são atraídas pelo barulho que o Urudo estava fazendo. O Urudo, ele simplesmente está enlouquecido. Ele quer saber aonde que ele tá, que mundo é aquele, por que tá tudo tão fedido, por que aquelas criaturas existem, que tipo de poder é aquele, porque ele quer aquele poder para poder se vingar. E o cara dá uma bronca nele, falando pra ele calar a boca dele, que aqueles gritos que acabaram fazendo com que esses monstros viessem até eles. O Urudo, nesse momento, ele acaba desmaiando, porque assim, durante a luta, ele apanhou muito. Então, assim, ele tava sangrando bastante e ele acabou desmaiando. A cena corta e a gente vê o Urudo pequenininho, chegando todo sujo lá. E o Réguto, né, que é o pai adotivo dele, perguntando, assim, o que aconteceu com as roupas dele, né. Aí ele vai e fala que os meninos estavam enchendo o saco dele de novo, batendo nele. E o Réguto pergunta se ele revidou. E ele fala assim, não revidei não. O Réguto parabeniza ele, né, por não ter revidado esses ataques. E a gente escuta mais uma vez aquela conversa, né, dos objetos, que os objetos, quando você tem uma conexão com eles, quando você usa com carinho, eles acabam carregando uma alma ali. E de repente ele acorda, ele tá sendo carregado por uma corrente, enquanto o homem de máscara, né, que salvou ele, o carrega. O nome desse cara é Enjin. E ele fala que ele é um zelador. A gente só não tem ideia do que seja um zelador, né? Aí o Urudo já começa a falar, mas pra que você tá me trazendo desse jeito, não sei o que, e reclamando de novo. O Enjin vai e fala, você não queria que eu te ensinasse? Eu vou te ensinar. Aí ele vai e solta o Urudo num lugar e fala, agora é com você. E sai. De repente aparece uma porrada de homem mascarado. E só pra vocês terem um contexto,
A gente descobre agora, com esses homens, quando eles tiram a máscara, que ali é a superfície, ali é a Terra. E realmente aquela cidade flutuante lá é o paraíso. E todo esse lixo que a gente vê na superfície é por causa do lixo tacado lá de cima. E a quantidade de lixo fez o ambiente ficar meio tóxico, por isso que eles têm que usar essas máscaras. E esses lixos, né, esse ambiente tóxico acabou produzindo esses monstros, que eles chamam de bestas, né. E eles ficam admirados de ver um celestial, né, porque apesar do Urudo ser da ralé do paraíso, ele continua sendo do paraíso, né. A gente até pensa que esse pessoal vai tratar bem o Urudo, porque eles até falam assim, nossa, olha só como que deixaram você amarrado, vamos arrumar isso aqui. Só que quando a gente vê, eles, na verdade, eles amarraram melhor ainda o Urudo, porque eles falam assim, quem te amarrou fez um péssimo trabalho, porque você podia sair a qualquer momento. Eles dizem que eles nunca viram um celestial vivo e tão em perfeito estado quanto o Urudo, né? Porque ele tá inteirinho e que eles vão vender o Urudo. Muitas pessoas ali têm muita vontade de comprar, seja um inteiro ou seja em pedaços, um celestial, porque todo mundo na superfície odeia os celestiais. Mas é pra entender, né? Graças aos celestiais que o mundo deles virou uma bosta. E é engraçado esse momento, porque assim, eles colocam ali umas comidas podres pro Urudo comer, né? Até tenta enfiar na boca dele, falando assim, eu sei que você não tá acostumado com esse tipo de comida, mas é o que você tem que comer porque você tem que ficar forte, porque a gente quer te vender. A hora que ele vai enfiar um pedaço de comida na boca do Urudo, o Urudo morde a comida e morde o dedo do cara junto, que arranca a carne todinha. O Urudo mastiga e engole, que o cara tá sem dedo, pra vocês terem ideia. E ele fica assim, que é isso? Que bicho é esse? E o Urudo vai e faz tipo uma filosofada ali, falando assim, é tudo igual. Tanto lá no paraíso, quanto aqui, as pessoas são todas iguais. E ele começa a vir de novo aquele sentimento de vingança. A gente começa a ver novamente aquela energia vermelha e preta, e as correntes se rompem. Aí novamente a gente vê o despertar do Urudo. Quando ele teve aquele flashback dele conversando com o pai dele adotivo, né, o Regto, o Urudo até fala, né, que se tivesse um objeto que carregasse alma, seria as luvas dele, né, porque as luvas são muito preciosas para ele. Então nesse momento a gente vê mais uma vez aquela energia tomando conta das luvas e vários lixos que estavam ali perto, né, voando. Ele começa a pegar ali os objetos, os lixos que estão perto, e esses objetos começam a mudar de forma. E ele rapidamente vence todos esses homens. Quando ele termina de vencer esses homens e quando ele vai matar o cara que ele acabou comendo o dedo, o Eijin aparece e para ele. O Eijin fala, né, que ele é um giver, é o nome dessas pessoas que conseguem dar ali uma modificada no objeto através dessa alma que existe nele. Só que parece que o Urudo, ele é um tipo diferente de giver. Aparentemente, cada giver tem um objeto que pode ser modificado. Quer dizer, é um objeto ali que tem a sua alma. Não a sua alma, né? Mas tem uma alma. No caso do Urudo, eu acho que por ser as luvas, e as luvas conseguirem modificar os objetos, ele é um giver praticamente infinito. Ele consegue mudar qualquer objeto. Pelo menos foi o que eu entendi, tá? Só que o Eijin explica, né, que o corpo dele ainda não tá pronto, não tá preparado para esse tanto de força. Por isso ele sangra o nariz, ele se sente fraco quando ele usa, e o Eijin explica para ele, olha, eu vou te explicar tudo, eu vou falar onde você tá, eu vou falar o que é esse poder, mas eu quero que você seja um zelador. E o episódio acaba com o Urudo falando, olha, eu não quero não. E acaba desse jeito. Mas, cara, foi um episódio sensacional. A gente viu o despertar da força do Urudo. A gente viu como que vai funcionar a escala de poder desse anime. E eu não tava errado quando eu disse que esse anime vai ser sensação dessa vez, tá? Teve muita gente que falou assim, Dandadan 2. Cara, Dandadan já é um sucesso. E Gachakuta, pra mim, é como se fosse a novidade. Vai ser o sucesso, a novidade que tá chegando. Então, todo mundo que vai assistir, acompanha aqui comigo. A gente vai estar analisando cada episódio. E eu espero contar com a presença de todos vocês, tá? A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até!